O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de Marcos é o capítulo 10, versículos de 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó... Muito bem, então hoje, como de início falamos, a igreja nos convida a ser missionários, o mês missionário, o mês de outubro. Em primeiro lugar, o primeiro terreno fértil para a missão é o matrimônio. Daí nós ouvimos perfeitamente as leituras que estão direcionadas nesse sentido. Então nós ouvimos aí que a Bíblia coloca o homem e a mulher bem no início de tudo, lá na criação, como ouvimos na primeira leitura do livro do Gênesis, lá no paraíso, não é? E em harmonia. A gente está em harmonia com a natureza, com as criaturas e também naquela intimidade com Deus, onde tudo era perfeito, tudo é bom, tudo é perfeito. O autor do livro do Gênesis, ele vai dizendo isso cada vez que ele anuncia uma criação. Então, segundo o livro do Gênesis, sem a mulher, olha aí, mulheres, sem a mulher, a criação estava incompleta. Olha que chique. Se vocês que estão em casa estivessem olhando aqui a cara delas, de felicidade, viu? Mas é bonito isso na Bíblia, é muito importante. Então a criação seria imperfeita sem as mulheres. Então, exatamente para formar aquilo que é de melhor que se existe no mundo, que é a família. Não é à toa que a família ela é chamada, quando muito bem constituída, de igreja doméstica, tá? Formar a família. Então Deus, ele cria a mulher como uma parceira para mostrar
que não existe diferença entre eles. Ele mostra isso em que sentido? Mostra que são seres iguais em dignidade e em respeito, o homem e a mulher. Por isso é que aqui na descrição do autor do livro do Gênesis, Deus tira a mulher de onde? De qual a parte do homem? Isso, é bem do meio, não é? Não é nem da cabeça, porque ela não é mais inteligente, os dois são iguais em tudo, em dignidade, nem tira ela também dos pés, porque não é capacho. Tá? Tira precisamente do meio, tá? É no meio que está ali a reciprocidade de igualdade, como também simbolicamente no meio fica o coração, não é isso? Muito bem, bonito, muito importante este simbolismo. É do lado, é também da essência do homem, certo? No versículo 23 diz assim que até o Adão se alegra, agora sim, é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Pode ver aí, quem consegue ver, não é? No versículo 23 está perfeitamente, o próprio Adão que diz isso, de alegria e de felicidade. E aí, no Evangelho, os fariseus, no Evangelho, eles perguntam a Jesus se ele admite o divórcio, tá? São duas coisas importantes. E ele simplesmente mostra que antes de Moisés, olha aí, Antigo Testamento, antes da lei, o plano de Deus já existia. E qual era o plano de Deus? Se resume precisamente o que Deus uniu, o homem não separe. Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento. Então, a pergunta capciosa que os fariseus fazem a Jesus está escrito no Evangelho. Ele diz assim, é para colocá-lo à prova. É para ver o que ele diz a respeito disso. E aí quebram a cara, porque acham que vão viver naquela lei de Moisés. Tá? Na lei de Moisés. Não, a lei é de Deus. E a lei de Moisés é diferente da lei de Deus. O próprio Jesus diz, desde o começo, ele os criou como homem e mulher. Homem e mulher. Repito mais uma vez, homem e mulher. Deus criou. Então, atenção a isto. Com um objetivo. É daí que nasce também o matrimônio. Então, o amor conjugal é criado por Deus. É esta força maravilhosa que une o homem e a mulher para sempre. Por isso é que o namoro e o noivado é tão importante quanto o casamento. Não adianta se encontrarem no período de namoro, né? Se enfeitar perfeitamente aquele batom maravilhoso, aquele rosto pintado, não é isso? O cabelo uma maravilha, bem escorridinho. Ou não, mas tudo bem arrumado. Não deixa de ser um disfarce. Eu vou me preparar bem, que é para eu segurar. E aí, então, depois no dia a dia, a gente já sabe essa história, como vai terminar. A gente já sabe. Então, é muito importante a autenticidade. Então, o namoro e o noivado é tão importante quanto o casamento, certo? Então, você, casado, você está cooperando com Deus, tanto na criação, porque ele diz, crescei e multiplicai-vos, é um objetivo do casamento. Quando se está fazendo o curso para o casamento, toca-se neste assunto. Tão real é isto que o casal que entra na igreja diante do sacerdote, o casamento todo é processado, mas não acontece o ato sagrado depois do casamento, tá? O ato do crescer e multiplicai-vos, o casamento ainda não foi completado, tá? Se não aconteceu nada,
você pode entrar com um processo que ele é nulo. Tão séria é esta palavra da Bíblia. Tá? Então, você, casal, casado, você coopera com Deus. Crescei e multiplicai-vos. E você também é chamado por Deus, como casal casado, a ser um representante real dele no mundo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem aqui, não o gênero homem. Aliás, o gênero ser humano, e não o homem, mas o gênero, o homem e a mulher. Façamos a nossa imagem e semelhança. O amor, homem e mulher unidos pelo amor representam Deus. Tá? São palavras minhas não, é propriamente da Bíblia aqui. O casamento é uma instituição divina baseada não só no amor que é indissolúvel entre os dois, como também na confiança em Deus. Tá? A gente vê aqui 2 vezes dita no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por isso, os dois serão uma só carne. Certo? Gênesis capítulo 2, versículo 24, que a gente acabou de ler, né? Ele diz precisamente no versículo 24, diz assim: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E no Evangelho, Jesus também, no versículo 7, tá? No versículo 7, Jesus diz: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne, tá? E segue, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. É uma aliança o casamento. A aliança é uma promessa e, no caso, uma promessa de se amarem, de serem fiéis, mesmo que tenham que lutar muito, mesmo que seja custoso. Quando eu trabalhei lá em Goiás, o povo costuma chamar custoso o quê? Custoso é aquela pessoa que dá muita dificuldade. Então, a mulher chega para mim e diz: padre, o meu marido é tão custoso. E o marido: padre, a mulher é muito custosa. Então, os dois são custosos, tá? E é nisso aí que se revela o amor. E que mostra que você tem amor. Não é só na unha pintada, no batom bem colorido, no cabelo bem penteado. Não, é no dia a dia. É no acordar e você se apavorar. Tomar algum susto, né, professor? Isso. É claro que a gente está dizendo aqui só para ilustrar, né? Mas é o que a gente quer dizer assim, é o natural, é o dia a dia que vai mostrar que realmente se amam, tá? E aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente vê, você já pensou se Deus fosse nos abandonar, dizer um não, voltar atrás no seu amor, quando Ele nos conhece perfeitamente quem somos? Assim também o relacionamento. A gente, como Deus, Ele ama profundamente, e aí, então, quem no altar promete amor, então Ele está prometendo também que vai segurar a barra eternamente. Tá? Então, é importante. A Bíblia fala sobre sempre aliança. Todas as alianças que Deus faz no Antigo Testamento com o ser humano, com Noé, simbolizado lá no arco-íris, né? Com Abraão, com Moisés e o seu povo, essa aliança sempre foi renovada e foi aperfeiçoada. Em todas as alianças, é Deus quem toma a iniciativa. Então, se Deus, que nos ama e faz aliança conosco, Ele renova essa aliança, Ele não acaba, Ele não despreza, mas Ele renova a aliança. Então, hoje é um dia muito especial para que o casal renove a sua aliança, tá? Cada ano, quando se completa o ano do seu casamento, é o período de se renovar. E quando o negócio está difícil, a briga está pegando solto,
aquele dia é o dia de você lembrar disso aqui, que há não sei quantos anos atrás fez diante de Deus. Se você pensa que só fez diante do padre, não. O padre, o sacerdote ou o pastor, ele é simplesmente a testemunha qualificada. Só ele pode dar aquele nó, não é isso? Amarrar. Não, o laço. Pode dar o laço. Mas quem faz o casamento é o casal e Deus. E é por isso que é eterno. As suas promessas, a promessa de Deus é incondicional, porque Deus não volta atrás na sua aliança, não é? Ele é sempre fiel. A gente já ouviu muito essa expressão, Deus é fiel. Então, para dar o exemplo, a gente, né? Então, ser fiel não é só deixar de trair, não é só deixar de pular a cerca, mas é se manter firme na promessa que fez, custe o que custar. Isso é ser fiel, certo? E é tão bonito isso que culturalmente se usa uma aliança. Vocês sabem por que a aliança ela deve ser de ouro mesmo? Porque o ouro é o material mais nobre que existe. E é interessante que o ouro ele não se acaba de jeito nenhum. Você pode misturar com qualquer produto químico ou com o fogo mesmo, que ele dissolve. O ouro, ele não se transforma noutra coisa, de jeito nenhum. Ele pode tomar outra forma, pode se transformar pode pegar outra forma, mas a sua essência não se acaba, de jeito nenhum. Olha que bonito. Por isso é que a aliança do casamento ela tem que ser de ouro, certo? E é bonito, a gente vê no interior, eu já trabalhei no interior, o casal que é bem pobrezinho, eles fazem o possível. Quem paga é o porco e o bode, que ele fica juntando o ano inteiro, engordando para vender e comprar o par de alianças. A culpa é do bode, do porco, né? Então, mas o que se mostra isso? Esse valor. Então, não importa a espessura da aliança, porque ela só representa. Mas o que ela tem de puro, né, e de qualificado, assim deve ser o relacionamento. Então, o ouro ele representa muito bem a aliança de ouro para o que deve ser na realidade, não é? Então, a resposta que Jesus dá à pergunta do fariseu é a seguinte: olha, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés fez isso. A questão da carta de divórcio. O que é a dureza do coração? A dureza do coração é não perceber a presença de Deus ou não aceitar a presença de Deus nas coisas. No caso da lei, não permitir mudança, mesmo que aquilo seja orientado para Deus. Então a pessoa não permite mudança, não quer mudar, não quer retroceder naquilo que tem na cabeça, no caso da separação, não é? É terrível isso, é muito ruim. E quando entra uma terceira pessoa, os filhos no caso, é horrível mais ainda, porque não é só vocês, marido e mulher, que vão sofrer, são os filhos também, não é? E ainda tem aquela história, mas eles aceitaram. Você é que pensa que aquilo não vai ter efeito no futuro. Eu que já escutei e já acompanhei muitos, tá? Então, é muito importante levar isso a sério. Então, essa questão da aliança, a qualidade do ouro, deve ser o simbolismo da qualidade da vida matrimonial. Assim deve ser a vida matrimonial. Então, o amor à aliança, esse é o tipo de amor que nós precisamos para o casamento. O amor de aliança, incondicional. O nosso amor ele deve ser de aliança como Deus faz conosco, e não o amor contrato. O amor contrato, porque o contrato civil eu posso rescindir, eu posso voltar atrás, eu posso anular, exatamente por causa da sua essência. É o quê? É um contrato, não é uma bênção e não é um casamento, é meramente um contrato.
certo? Rescinde-se, volte-se atrás. Deus não volta atrás no seu amor. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Portanto, o homem e a mulher casada não voltam atrás. E aí a gente entende, nós devemos entender, nós que estamos aqui escutando, você também que está em casa, tem que entender o porquê que a igreja católica e as outras igrejas cristãs que se prezam não desfaz o casamento. Não pode fazer outro. Não pode fazer outro. Porque já saiu do controle humano e institucional da igreja, tá? A promessa que foi feita no casamento, no altar, foi entre vocês dois e Deus, tá? E é interessante que Jesus ele acentua isso. Jesus ele diz perfeitamente, não é? Ele fala sobre ele diz assim, deixa eu ver. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra comete adultério contra a primeira. Jesus diz isto. Comete adultério contra a primeira. Significa dizer o quê? Que aquela aliança que foi feita não se acaba. Palavras de Jesus. Está aqui entre aspas. Palavras de Jesus. Comete adultério contra a primeira. Ou seja, a aliança, o compromisso, ele não acabou. É assim que a igreja entende. Daí o motivo pelo qual a igreja não faz outro casamento depois do primeiro. Certo? E o casal não pode reagir da segunda forma. Eu vou para outra igreja. Eu vou para outra religião porque lá faz. Ok, aí você está mostrando a qualidade da sua fé. A seriedade que você dá ao matrimônio, certo? Então, é muito importante conhecer onde você está entrando. E, por fim, Jesus coloca também, como no domingo passado, ou atrasado, né, no penúltimo domingo, uma criança. É bem interessante. Jesus aqui, ó, ele diz no versículo 15, em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Por que isso aqui vem dentro do contexto, dentro da reflexão sobre o matrimônio? Né? Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus. Tá? Porque o matrimônio, a lei do matrimônio, assim como todo mandamento, está lá, é do reino de Deus. E Jesus diz assim, em outra passagem, o reino de Deus já se encontra entre vós. Ele, a lei, tá? O ensinamento dele. Então, quando ele diz, quem não receber o reino de Deus como uma criança, ou seja, de coração simples, aberto, sincero e confiante em Deus, não é digno de entrar nele. Então, está dentro do contexto do matrimônio, exatamente por causa da seriedade. O que Deus uniu, o homem não separe. Mateus 19:6. Então, Deus, quando une, ele une por amor. E onde existe amor, não existe separação. Essa aliança ela é realizada entre o casal e Deus. E Deus nunca vai se retratar do que ele promete. A palavra é única, assim como o amor deve ser único. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs, para os jovens, vamos nos esforçar para isso, não é? Namorar é importante, conhecer o outro é importante para consagrar a sua vida por inteiro depois, não é? É muito importante a gente prestar atenção nisso, que é para quando você fizer com que não dê certo, aí não pode culpar a igreja, de jeito nenhum, porque quem faz dar errado é você, não é a bênção. Não é Deus que faz. Eu pensei que fosse, você não pensou, não teve muito tempo para pensar. Tá? Então vamos pedir a Deus que Ele fortaleça a nossa união de quem é casado e também ilumine a vida daqueles que estão na segunda união, que não estão fora da igreja. É bom acentuar isso? Claro, não estão fora da igreja.
Todavia, tudo tem tem as suas causas também, né? Toda causa tem que ter o seu o que eu devo pagar por conta disso, né? Muito bem, então vamos continuar a nossa oração. As preces de hoje, elas vão realmente pedir sobre isso. Então vamos pensar no nosso relacionamento, na nossa família, nos casos que nós temos em nossa família, rezar por eles, então. Creio em Deus Pai,